A paz do Senhor, meus amados irmãos, um bom dia a todos. Vamos agora tratar da lição de jovens de número 2, tá? A lição de jovens de número 2 tem como assunto da lição o chamado de um líder. O texto do dia está em Josué, capítulo 1, versículo 9, tá? Dá um tempo para você procurar. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Então, hoje trataremos sobre o chamado de Josué. O chamado de Josué se inicia no momento em que Moisés morre, tá bom? A partir do momento que Moisés morre, o chamado de Josué se inicia, tá ok? O primeiro tópico da nossa lição vem falar um novo tempo. Esse primeiro tópico ele vem dividido em 3 subtópicos, que são Moisés morreu, primeiro subtópico. Segundo, assuma a liderança. E terceiro, tenha iniciativa. Vamos discorrer sobre o assunto? Moisés morreu, um novo tempo se inicia para o povo de Israel. Os líderes, quero colocar aqui bem claro que a lição ela aponta, os líderes escolhidos pelo Senhor também morrem. Foi o que aconteceu com Moisés, tá bom? Então, um novo tempo ali começava para o povo de Israel, um novo tempo de conquistas, tá bom? Segundo subtópico, assuma a liderança. Assuma a liderança. Aqui vamos ver Deus falando com Josué, tá bom? E no momento que a gente vai aqui passando pela história de Josué, eu fico muito feliz de estar aqui falando sobre isso, porque é uma história que fala diretamente comigo e eu creio que vai falar com você. Então eu quero pedir sua atenção, que você pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista, que você venha acompanhar comigo. E assim, não esquece de compartilhar esse vídeo para muitas pessoas, porque esse tema será abordado para jovens, mas fala com todos nós. Para você, irmão do ciclo de oração, para você, irmão obreiro da casa do Senhor, esse tema vai falar com todos nós hoje, em nome de Jesus. Amém? Olha aqui o que Deus fala para Josué: levanta-te, pois, agora. Então, o momento era agora. Nesse momento da lição, eu já quero falar algo para você. Deus tem algo para você, tá bom? O momento é agora. Deus está dando um estalo do dedo, dizendo para você, o momento é agora. Assim como ele falou com Josué, o tempo de Deus chegou. Deus sempre coloca em lugares estratégicos as pessoas que confiam nele, tá bom? Então, se você é alguém que confia no Senhor, se você é alguém que crê no poder de Deus, acredite, onde você está é um local estratégico de Deus para a sua vida e para a vida do seu amigo, para a vida do seu irmão, para a vida do seu colega de trabalho. Se você hoje faz curso em algum lugar, se você hoje trabalha em algum lugar, esse lugar é um lugar estratégico que Deus te colocou. Quem sabe para dar continuidade no teu ministério, quem sabe para dar início ao teu ministério. A mensagem de hoje ela vai falar sobre isso. Terceiro subtópico, tenha iniciativa. Olha aqui, passa este Jordão, tu e todo este povo. Josué capítulo 1, versículo 2. Então, Deus está dando início ao chamado de Josué. Deus está falando, levanta-te, pois, agora. E Deus ele está falando assim, vamos, tenha iniciativa. Passa este Jordão, tu e todo este povo. Agora sem rodeios, sem mais toda aquela movimentação, todos aqueles rodeios que aconteciam. A hora é agora, é momento de avançar rumo à terra prometida, momento de avançar rumo a Canaã, momento de avançar rumo à terra que mana leite e mel. Então entenda a mensagem do Senhor para a tua vida. Este é o momento que Deus ele está direcionando a minha e a tua vida para assim prosseguirmos no nosso ministério, para assim prosseguirmos a terra prometida, para assim prosseguirmos a Canaã. Tá bom? Vamos ler aqui, só para antes de passarmos para o segundo tópico,
Em Deuteronômio, capítulo 34, no versículo 1 ao 9, onde está a nossa leitura do texto do dia, o versículo 9 vai falar bem assim, ó: e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria. Amém? Então Josué, ele não estava ali por acaso. Josué, ele recebeu uma unção da parte do Senhor. Josué, ele recebeu a unção do espírito de sabedoria sobre a vida dele. Tá bom? Vamos passar aqui para o segundo tópico, que fala conselhos para a conquista. Tá bom? Conselho para a conquista tem também 3 subtópicos que vão falar sobre não despreze ninguém. Segundo subtópico, não se esqueça de Moisés. Terceiro subtópico, viva, pregue e medite nas Escrituras. Amém? Não despreze ninguém. Aqui nesse momento é o momento que nós vamos falar sobre o que Deus ele coloca na palavra dele. Ele fala bem assim, ó: todos devem entrar. Passa este Jordão, tu e todo este povo. Essa geração agora que Josué está liderando é uma geração aprovada agora por Deus. Nós observamos que, vamos olhar aí o que Moisés passou com aquele povo no deserto. Moisés era um homem que falava com Deus, Moisés era um homem que vivia com Deus, Moisés era um homem que tinha uma relação muito íntima com Deus. Moisés estava ali, onde Moisés estava, a presença de Deus estava, e onde Moisés estava, milagres aconteciam, e o povo se maravilhava com tudo aquilo. Em um certo momento, vamos lembrar? Em um certo momento Moisés se afasta do povo, passa um tempo ali orando. Quando ele desce, o que aconteceu? Quando Moisés se afastou daquele povo começou a juntar as joias, criou ali uma escultura e começaram a adorar. E aquilo tudo entristeceu Moisés. Eu estou falando isso por quê? Para te lembrar que a situação em que Josué ele está entrando, a situação em que Josué está sendo inserido, a responsabilidade que está vindo sobre a vida de Josué era uma responsabilidade muito grande. Não era uma simples coisa que estava acontecendo, era uma responsabilidade muito grande. E o que eu e você, jovem, e o que eu e você, irmão, vamos aprender com a vida de Josué é que Josué acreditou. Josué passou por algumas coisas que nós passamos. Josué ouviu a voz de Deus. Josué ouviu uma profecia. Só que aí no momento que o ser humano ele tem a possibilidade de sim acreditar e de não acreditar. E Josué ele nos ensina algo muito importante: acredite. A lição de hoje, trazendo Josué, diz para cada um de nós: acredite na palavra de Deus, acredite nas promessas de Deus, acredite no futuro lindo, jovem, que Deus ele tem para a tua vida. Amém? Então Josué, ele preferiu acreditar. Foi com isso que ele conseguiu ter base para o seu ministério. Porque não despreze ninguém. Vamos observar no momento em que Moisés é chamado pelo Senhor, no momento que Moisés ouve a voz do Senhor, ele está ali, tem um arbusto, aquele arbusto começa a pegar fogo, só que aquele arbusto não se consumia. E a lição ela fala sobre o arbusto, né? O que era um arbusto? Era cheio de nós, não produzia frutos comestíveis, sua sombra não era tão grande, então era uma planta ali que não tinha tantos benefícios. Aos olhos humanos não havia tantos benefícios. Observem como Deus ele aparece, Deus ele surge para a vida de Moisés por algo ali que quem sabe desprezado pelos homens, um ser ali quem sabe desprezado pelos homens. Aí eu já observo uma coisa: assim como você, quem sabe está aí assistindo esse vídeo e quem sabe está ferido, quem sabe está magoado por uma palavra que ouviu, acabou deixando um cargo, acabou deixando uma liderança, ou quem sabe acabou se desviando dos caminhos do Senhor, porque ouviu uma palavra que você não gostou, porque você, quem sabe, foi maltratado por alguma situação que aconteceu, e por causa dessa situação você não teve mais forças para voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero te dizer que hoje Deus ele tem um encontro contigo. Através dessa palavra eu creio que Deus ele vai fortalecer
você, vai fortalecer o teu espírito, e a partir dessa palavra, Deus ele terá um novo caminho para você. Esse estalar de dedos de Deus para a tua vida, ele vai começar a partir de hoje. Então, os homens ali não esperavam tanta coisa daquela planta, mas Deus, ele, através daquela planta, ele fala com Deus. Moisés ouve a voz de Deus. Amém? Segundo subtópico, não se esqueça de Moisés. Deus ele deixa aqui, Deus ele deixa para falar com Moisés, para falar com Josué. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas o teu caminho. Então, não esqueça daquilo que Moisés pregou, não esqueça daquilo que Moisés falou, não esqueça daquilo que foi pregado. O que vem falar aqui para a gente? Não se esqueça do legado de Moisés. Nós devemos hoje sim respeitar as lideranças que vieram antes de nós, os trabalhos que deram certo antes de nós, as metodologias que deram certo antes de nós. Nós devemos valorizar tudo isso. Não é porque eu assumi um cargo, não é porque hoje eu assumi uma determinada função que eu quero esquecer totalmente o que passou, o que ficou para trás. Não, sim, aquelas coisas que deram muito certo, não é só porque foi outra liderança que implantou aquilo, não porque foi outra liderança que colocou aquilo, mas eu preciso lembrar do legado dos meus irmãos, porque se hoje nós estamos aqui na Assembleia de Deus, foi porque um dia alguém plantou, alguém iniciou esse trabalho. Não devemos esquecer dos pequenos dias. Amém? Viva, pregue e medite nas Escrituras. Nesse subtópico eu tenho mais 3 tópicos para falar para você. Primeiro, seja fiel. Segundo, fale a respeito da lei. Terceiro, prepare-se. E essa preparação, ela vem de meditar dioturnamente nessa palavra. Prepare-se, leia a palavra, prepare-se, examine a palavra, prepare-se, medite na palavra, prepare-se, pratique essa palavra. A partir do momento que eu estudo a história de Josué e consigo colocar ela para a minha vida, que você consegue colocar ela para a sua vida, é o que nós devemos fazer, é o que nós jovens devemos fazer. Quem sabe muitas das vezes por pouca experiência, quem sabe muitas das vezes por se achar pequeno, por se achar incapaz, nós deixamos de lado alguma coisa, nós deixamos de lado um direcionamento que Deus ele coloca para nós, nós deixamos de lado porque quem sabe dizemos, existem outras pessoas mais capacitadas para fazer isso. Mas Deus hoje ele vem te chamar. A palavra não é com teu irmão, a palavra não é com aquela outra pessoa, a palavra é com você. Se você recebeu esse vídeo, com certeza é porque Deus ele também tem algo para falar ao teu coração. Então entenda o que Deus ele está falando com você nesta manhã. Amém? Vamos aqui para o nosso terceiro subtópico. O terceiro tópico fala sobre o reconhecimento. E nesse terceiro subtópico, eu vou aqui usar ele para nós falarmos sobre toda a lição. Porque no terceiro tópico é reconheça o seu chamado. Reconheça o seu chamado. A palavra do Senhor dizendo: não te mandei eu. A palavra muito clara, Deus falando: esforça-te, tem bom ânimo, põe um sorriso nesse teu rosto, levanta a cabeça. O que Deus tem para a tua vida é algo maravilhoso, o que Deus tem para a tua vida é algo grande. Creia na palavra do Senhor. E para tudo isso que Deus ele tem falado, para tudo isso que Deus ele tem colocado para a vida de Josué, para mim e para a tua vida, Deus ele te dá um respaldo. Deus falou para Josué assim, aonde você pisar a planta do seu pé, Deus ele te dará a posse como herança, Deus ele vai abençoar. Deus ele falou assim para Josué: ninguém se susterá diante de ti
todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Receba a palavra do Senhor nesta manhã para a tua vida. Nenhum mal se susterá diante de ti. Entenda, se você permanecer fiel, se você permanecer pregando a palavra de Deus, falando a respeito da lei e se preparando todo dia, mantendo uma vida de comunhão com Deus, mantendo uma rotina em que você busca fazer a vontade de Deus, mantendo aí uma organização no seu calendário diário para um momento de busca, um momento de uma separação para uma vida íntegra com Deus, Deus ele tem um respaldo para a tua vida. Esforça-te, tem bom ânimo para fazer tudo conforme Deus ele tem te ordenado. Deus ele deixou essa palavra maravilhosa, a Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada está todo o nosso direcionamento. Na Bíblia Sagrada, jovem, está a pergunta, a resposta para todas as tuas perguntas. Na Bíblia Sagrada está o caminho em que nós devemos traçar. Amém? Então, dê o máximo de si. Dê o máximo de si. Em todo chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Esforça-te. Ou, em outras palavras, dê o seu máximo. Dê o seu máximo. Por que Deus ele está falando desta maneira? O momento, como nós tratamos a lição, o momento é agora. É o momento do chamado. É o momento do despertar. É o momento, meu amado irmão, que você vai lembrar, quem sabe, se você não estiver numa situação muito boa, você vai parar e lembrar de onde você caiu. Você vai lembrar daquele primeiro amor, você vai lembrar daquilo que você fazia, do momento em que você andava com a sua Bíblia, você andava com a literatura, porque você em todo momento tinha a oportunidade de falar do amor de Deus. Você vai lembrar de tudo isso, e é essa lembrança, tudo isso que vem agora na tua mente, toda essa lembrança que Deus e o Espírito Santo de Deus está fazendo com que passe pela tua mente agora, Deus ele está fortalecendo esse amor, Deus ele está renovando as tuas forças, para que a partir desse momento, o chamado de Deus se inicie na sua vida, o progresso do seu ministério comece. A tarefa em que Josué estava sendo inserido não era uma tarefa tão fácil, não era para qualquer um. Josué entendia o chamado dele, Josué era um homem aprovado na guerra, Josué tinha as habilidades, ele tinha tudo isso, tudo o que precisava, mas ele precisava de algo mais, e esse algo mais foi ouvir atentamente a voz de Deus, e esse algo mais foi acreditar nas promessas de Deus. Nós como jovens devemos ouvir uma palavra como essa, guardar ela no nosso coração e acreditar nesta palavra, porque Deus ele vai te dar o respaldo. Deus ele vai te dar um respaldo de um futuro lindo, de um futuro brilhante. Haverá lutas sim, haverá provas, porque antes de conquistar a terra que manava leite e mel, eles precisavam derrotar aquele povo, eles precisavam lutar contra aquele povo. As lutas virão, jovem, as lutas virão, meu amado irmão, mas se você estiver alicerçado na palavra, firme no Senhor, Deus ele vai te dar forças para conquistar tudo aquilo que Ele tem sonhado para você. Acredite então nas promessas de Deus, acredite na palavra de Deus, acredite em tudo aquilo que Deus hoje Ele explanou para a sua vida. Acredite que essa palavra ela tem poder de mudar a tua história. E para você que está ouvindo esta palavra, para você que está distanciado desta palavra, eu quero te convidar a se aproximar um pouco mais dessa palavra, a pegar a sua Bíblia que quem sabe está esquecida e meditar na palavra do Senhor. Abra a palavra do Senhor no livro de Josué, estude um pouco mais, medite um pouco mais e veja o que Deus ele tem para despertar a mais sobre a tua vida. Então essa foi a lição de número 2
de uma revista que trata tempos de conquista, fé e obediência, uma história de vitória, a história de Josué, um homem que acreditou nas promessas do Senhor, acreditou na voz do Senhor, e que hoje, nesta manhã, você possa ser impactado pela presença de Deus aí onde você está, e que nessa manhã essa palavra ela venha trazer um despertar para a tua vida, que você volte a fazer o que você fazia para a obra do Senhor, e que você venha alcançar novos ares, que Deus ele possa te dar visões para outros lugares que você deve alcançar. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.